Então eu quero começar a falar de sono, contando para vocês que sono é um processo habitual. Quando a gente começa a entender que esse hábito treina os nossos neurônios e todos os circuitos endócrinos do nosso corpo a produzirem as químicas necessárias para o sono, consolidando esse hábito todos os dias. Quando a gente muda esse hábito, porque tem muita gente que fala, hoje eu não vou fazer não, no fim de semana eu vou dormir até mais tarde, mudar, eu estou criando uma ruptura endócrina no nosso corpo e no nosso cérebro. E isso muda a nossa capacidade de dormir. Então aqui eu já vou começar falando, dormir não é quantidade de horas, mas a qualidade do sono que você tem. E essa qualidade do sono, hoje cientificamente, ela está comprovada que nós precisamos dormir entre 7 e 8 horas de sono de boa qualidade. E sono de boa qualidade é a produção das químicas necessárias para nós atingirmos as frequências cerebrais do nosso sistema nervoso autonômico nos ritmos mais profundos. Ou seja, eu já tinha explicado para vocês que no nosso dia a dia a gente está sempre vibrando em beta, alguma coisa aí em torno de 20 Hz. Mas quando nós começamos a dormir, essa frequência vai caindo, assim como também a temperatura do nosso corpo. E quando ela começa a chegar por volta de 10, 9, 8 Hz, eu começo a sinalizar para o nosso corpo e para o nosso cérebro, principalmente, que eu estou começando a entrar no estado de sono. Mas sono no nosso corpo tem 2 fatores fundamentais. E aqui, gente, eu vou parar e fazer um parênteses. Nesses meus 3 anos de profundidade de estudo em neurociência, eu posso garantir para vocês que a variável mais importante para a nossa saúde, para a nossa capacidade cognitiva, se chama sono. Então é fundamental que a gente comece a prestar atenção na nossa qualidade de sono. E aqui os 2 fatores principais que a gente precisa entender. O primeiro deles é que a gente tem um relógio interno lá nas profundezas do nosso cérebro que está ligado com o claro e o escuro. Ele recebe informação através da retina dos nossos olhos, captando os fótons de luz que vêm do sol, e essa captação tem todo um circuito interno no nosso cérebro, captado por uma glândula minúscula, aliás, ele nem é glândula, se chama núcleo supraquiasmático, que é o decifrador e o organizador desse relógio interno que nós temos. E esse relógio interno, ele é chamado de circuito circadiano, e em cada um de nós ele tem aí de 24 horas, 25, em algumas pessoas até 26 horas. Isto é regulado geneticamente. Então, essa variabilidade do nosso circuito circadiano, ele tem uma grande influência genética. Então, é o circuito circadiano, que é o sol e a falta da luz solar, é que circulam e mandam a informação para o núcleo supraquiasmático sobre a produção ou não, envio dessa informação para uma área do nosso cérebro que vai produzir ou não um hormônio extremamente
extremamente importante chamado melatonina. Todo mundo acha que a melatonina, inclusive tem gente que toma melatonina, coisa que eu não recomendo, apesar de não ser médica, porque eu sou natureba. Eu acho que nós temos a química que nós precisamos no nosso corpo. Se você conseguir estar em estado de calma, você produz exatamente aquilo que seu corpo precisa. E é por isso a nossa necessidade da prática contínua desses processos de coerência, meditação e yoga, porque é somente em estado de calma que tudo funciona no nosso organismo. E a melatonina é o hormônio produzido por uma parte do nosso cérebro que é menor do que um grão de arroz, chamado glândula pineal. A gente acha que a melatonina é que faz a gente dormir, mas na verdade eu começo a dormir na hora que eu acordo, porque na hora que eu acordo a gente tem um segundo fator junto com o circuito circadiano, que é a pressão do sono. E essa pressão do sono, ela é feita por um outro hormônio chamado adenosina. A adenosina, ela vai sendo acumulada durante todo o dia, e quando chega num nível de máximo no nosso cérebro, a adenosina manda informação para o núcleo supraquiasmático, que junto com a informação da luz dos fótons de luz, manda essa informação para a glândula pineal começar a produzir a melatonina. Mas é a adenosina que vai nos dando aquela sonolência. A melatonina nos faz entrar em sono. Então, essas duas químicas são fundamentais.